Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula número 43 vamos discutir alguns contextos de grandezas inversamente proporcionais. Na última aula, a gente entendeu um pouquinho o que é uma razão e uma proporção, ok? Razão a gente pode dizer que é a divisão ou é uma fração entre uma grandeza e outra, enquanto uma proporção é quando duas razões elas vão acabar tendo o mesmo valor. É a mesma coisa de frações equivalentes. Vocês aprenderam algum tempo atrás. Mas vamos lá, gente. Relembrando nossa última aula sobre proporção. Nós vimos que à medida que uma das grandezas aumenta, a outra aumenta também. De que maneira? Observem aqui, de um bolo para 2 bolos, eu multipliquei por 2. De 3 para 6, eu multipliquei por 2. Aqui, de 2. Vamos aqui nessa daqui que já está feita. De 2 para 4, multipliquei por 2. Aí as mesmas colunas, de 6 para 12, multipliquei por 2. Observem que sempre que eu vou de uma coluna para outra, tanto o número de uma grandeza quanto o número da outra grandeza são multiplicados pelo mesmo valor. Ou, se eu for de uma maior para uma menor, dividido. Ok? Só que o que é mais importante a gente observar aqui, que é o que a gente usa para identificar grandezas diretamente proporcionais, que a gente vai definir daqui a pouco. Todas as colunas que eu pego, todas as razões que eu pego, tem que dar o mesmo valor. Dividindo. 3 dividido por 1, 3. 6 dividido por 2, 3. 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 4, 3. 15 dividido por 5, 3. Ou, se eu quisesse fazer o inverso, eu ia multiplicar. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9, e assim por diante. Todos dão o mesmo resultado. Para a gente evitar a confusão mais para frente, a gente pensa o seguinte: então, se eu divido o de cima pelo de baixo, ou de baixo pelo de cima, tanto faz a divisão que eu fizer. Sempre tem que dar o mesmo resultado em todas as razões. E é isso que a gente definiu aqui. Grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas é constante. O que é isso? Divido um pelo outro, sempre vai dar o mesmo resultado, quaisquer par que eu pegar assim, ok? Agora a gente vamos para o tema de hoje. Que eu já comentei. Quando a gente fala de grandezas proporcionais, à medida que elas crescem ou diminuem, sempre vai ser uma multiplicação ou divisão, sempre por um mesmo valor também. Esqueci de colocar aqui, mas é sempre o mesmo valor. Agora vamos aqui, Observe essa situação. Um tanque contém 800 litros de água e uma torneira aberta com determinada vazão, medidas em minutos. Vazão é o tempo que ela leva para esvaziar, que a água escorre. O quadro abaixo mostra a relação entre a vazão da torneira, o tanto que eu deixo ela aberta, e o tempo que leva para esvaziar o tanque. Se eu deixo a vazão 1 litro por minuto, aqui são litros por minuto. Ou seja, a cada minuto vai sair isso aqui de litros pela torneira. E aqui eu tenho quanto tempo leva para esvaziar o tanque completamente. Bom,
Se eu deixar a vazão 1 litro por minuto, vai levar 800 minutos para esvaziar completamente. A vazão 2 litros por minuto leva 400 minutos para esvaziar completamente. Vazão 4 litros por minuto leva 200 minutos para esvaziar completamente. Bom, e assim por diante. Agora eu pergunto, quando a vazão passou de 1 litro por minuto para 2 litros por minuto, ó, de 1 para 2. O que aconteceu com a vazão? Ó? Lembra que a gente só pode multiplicar ou dividir. Do 1 para o 2, que operação a gente fez? A gente multiplicou por 2. De 800 para 400, ali ó, com o tempo necessário agora. De 800 para 400, que operação? A gente dividiu por 2. Observem que o caminho que a gente está fazendo, ó, daqui para cá, tem que ser o mesmo caminho embaixo, ok? Tá. Quando a vazão passou de 2 litros por minuto para 8 litros por minuto, ó, de 2 para 8, o que aconteceu? Eu multipliquei por 4. De 400 para 100, ó, mesmo caminho, de lá para cá. 400 para 100 foi dividido por 4. Ou seja, enquanto a vazão eu estou multiplicando por um número, o tempo eu estou dividindo por esse mesmo número. Ah, muito interessante, gente. Legal. Eu posso dizer que esses dados aqui, eles são proporcionais? E aí? E outra pergunta, para vocês pensarem depois, porque o tempo não ajuda. As variações aqui, nesses tempos, se aplicam a todas essas variações? O que eu multiplico para em cima é o que eu vou dividir embaixo. É a mesma coisa? Se vocês fizerem o teste aí em casa bonitinho, vão perceber que sim. Agora, vamos perguntar. Elas formam uma proporção 2:2. Lembra o que tinha acontecido para ser proporção? Na aula anterior, se eu multiplico eles de cima com de cima, de baixo com de baixo, dava o mesmo valor, certo? Se eu pego 2:2, eu não vou ter esse resultado, ó. 1 vezes 400, 400. 2 vezes 800, 1.600. Já deu diferente. Ah, já pego essa aqui, ó. 2 sobre 400 e 800. 2 vezes 100, 200. 400 vezes 8 vai dar 3.200. Tá. Então, nós sabemos que pelo que a gente aprendeu, elas não são diretamente proporcionais. Mas só existe proporção direta porque observem que nós temos o mesmo valor, só que com operações inversas. Operações inversas. Diretamente proporcional, inversamente proporcional. Será que tem alguma relação? Bom, vamos lá. Multiplique cada valor de x. X são litros por minuto. Pelo valor de t correspondente aos produtos obtidos. T é o tempo. O que a gente observa? Vamos multiplicar, então, 1 vezes 800, 800. 2 vezes 400, 800. 4 vezes 200, 800. 8 vezes 100, 800. 10 vezes 80, 800. Ou seja, sempre que eu multiplico as grandezas de uma mesma razão, o resultado é sempre o mesmo. Que interessante, tá aqui, ó. Todos os produtos resultam 800. Aí a gente pergunta, item B. Deixa eu tirar a resposta que é de vocês verem. Se a vazão for 20 litros por minuto,
vai estar aqui, ó, 20. Quanto tempo será necessário para que o tanque fique completamente vazio? Eu já percebi que sempre que eu multiplico o de cima com o de baixo, eu vou ter o mesmo resultado, 800. Propriedade da divisão lá com a multiplicação, no caso de operação inversa. O resultado 800, se eu dividir por qualquer um desses daqui, eu vou ter o outro resultado. Portanto, para eu determinar quanto tempo vai ficar vazio, se a vazão for 20 litros por minuto, basta eu pegar 800 e dividir por 20. E eu vou chegar em 40 minutos. É difícil isso aqui, gente. Então, lembrando, nas grandezas diretamente proporcionais, se eu divido um pelo outro, sempre vai dar o mesmo resultado. Nesse daqui, se eu multiplico um pelo outro, sempre vai dar o mesmo resultado. Tá aí como vocês identificam. Grandezas proporcionais. Agora esse exercício aqui, ó, para vocês pensarem um pouco. Um retângulo tem 72 centímetros de área. Se é área, é um vezes o outro. Uma dimensão vezes a outra dimensão. Como que a gente completa o quadro? Simples. Eu sei que quaisquer multiplicação aqui, ó, de cima com de baixo, x com y, tem que dar 72. O que eu faço então para determinar o outro? Basta dividir 72 pelo valor que eu tenho. Então, 72 dividido por 8 vai dar 9. Então, eu sei que aqui é 9, ok? Aí, como que eu descubro qual que está aqui? 72 dividido por 18 vai dar... Boa pergunta. 8... Vai dar 4, se eu não me engano. Então, vai ser 4 aqui. Aí, para eu descobrir quem está aqui. 72 dividido por 2, 36, e assim por diante. Então, se eu tenho esse tipo de contexto, que todos estão dando a mesma multiplicação, que são grandezas inversamente proporcionais, basta eu dividir o resultado total por esses valores para descobrir o que está faltando. Está aqui a nossa tabelinha bonitinha, com nossos respostas. Vocês podem fazer o comparativo, ver que sempre que eu multiplico um pelo outro, vai dar 72. O x com o y. Tá bom, o que são grandezas inversamente proporcionais, então? Aqui nós verificamos que as grandezas envolvidas não eram diretamente proporcionais, mas havia uma relação entre elas. Elas não eram diretamente proporcionais, mas a gente identificava que existia um certo padrão, uma relação entre a variação delas. Por exemplo, se o valor de uma delas dobrava, a outra reduzia a metade. Ou seja, a gente estava sempre ou multiplicando, a gente estava sempre, aliás, operando com o mesmo valor, só que uma estava multiplicando e a outra dividindo. Nós observamos também que sempre que eu multiplico uma pela outra, x com y, x com t, eu chegava no mesmo resultado para qualquer razão que eu pegasse. Portanto, nós vamos definir grandezas inversamente proporcionais, quando o produto entre os valores das duas grandezas é constante. Produto, resultado da multiplicação. Ok? Proporcionalidade entre grandezas. Nós podemos ter grandezas diretamente proporcionais quando a razão entre elas é constante, razão, divisão, ok? Inversamente proporcionais quando o produto entre seus pares, ou produto de uma pela outra, dá sempre o mesmo resultado, é constante. E elas também podem ser não proporcionais,
quando não acontece nenhum caso, nem o outro. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente vai definir melhor, classificar melhor, ou melhor, identificar grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Até a nossa próxima aula, gente.